A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo nessa noite sobre o assunto que nós temos meditado, que é como o homem vai voltar, com que corpo ele vai voltar da sepultura, sendo ele ressuscitado com Cristo. Aqueles que não são de Cristo, que morrerem sem Cristo, ou que morrerão sem Cristo, não tem corpo humano, não vai nascer com corpo humano nenhum, e nem corpo espiritual no que diz respeito à eternidade. Vai nascer com o corpo do Espírito que ele recebeu no Éden, e esse corpo, caído no pecado, vai ser lançado no fogo para ser destruído. Porém, o homem vai levantar-se com Cristo, os que se arrependerem, e vai receber um novo corpo. Nós estamos estudando como é esse corpo, a morte, quantos tipos de morte, o que é a morte. E de acordo com a palavra de Deus, a morte é profecia. Ela vem de Deus. Deus profetizou a morte para todos os homens. Mas como é que a morte é uma profecia? A pessoa pode perguntar, você pode estar perguntando. Como é que a morte pode ser uma profecia se ela vai ser queimada no fogo? Exatamente isso. Sobre aqueles por quem? Por qual? A profecia foi válida, será queimada no fogo. Morreu a morte que Cristo determinou para os infiéis. Morreu a morte que Satanás recebeu por ser infiel. Então, essa morte será destruída no fogo. A profecia vai terminar, não vai prevalecer mais. Por quê? Porque cumpriu o tempo da profecia sobre todos os homens. Profecia é para se cumprir. E ela vem se cumprindo desde Gênesis, quando o homem cai. Antes de tudo, da leitura da palavra, eu peço que você se inscreva, se você quiser, e deixe aí seus comentários. O nosso texto básico que nós temos meditado é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos caminhando mais para frente no versículo de número 37. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhes o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, e a outra a dos animais, a outra das aves, e a outra a dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. E a outra a glória das estrelas. Uma estrela difere-se em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, e ressuscitando em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, e ressuscitando em glória. Semeia-se em fraqueza, e ressuscitando em poder. Então, a pergunta que os rebeldes, podemos dizer assim, da igreja de Coríntios, que queriam seguir as suas seitas, seus próprios ensinamentos, Paulo está concluindo aqui. Jesus disse em João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra não morrendo, fica só, mas se morre, dá muitos frutos. Falava dele mesmo. E ele sentiu paixão pela morte, para livrar o pecador da sua morte. Porque essa morte
que o próprio Cristo profetizou que haveria de acontecer com o Adão lá no Éden. Por que Cristo fez isso? Porque o Adão, que não era para transgredir, deu ouvido à voz da sua mulher, que foi enganada, e pecou. Quem pecou? Quem pecou foi o Adão. A mulher foi enganada. E pecando ele, traz ele toda essa desgraça na terra. No capítulo de número 3, no versículo de número 14, nos diz a palavra de Deus. Mais para trás um pouquinho. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueiras e cingiram-se. Então ouviu a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhes Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então diz o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Diz, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os seus descendentes. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor dará luz filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem diz: por que deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolho, e comerás das árvores do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela fosse tomado, pois és pó, e ao pó tornará. Chamou o homem a sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, meus queridos, aqui está a razão de toda essa morte.
o motivo de toda essa morte. Agora você vai ver o motivo da primeira morte. Essa é a segunda morte no que diz respeito a esta vida, não no que diz respeito à vida eterna. No que diz respeito à vida eterna, a primeira morte está aqui. 28 de Ezequiel, e no versículo de número 11. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o chim, o jaspe, a safira, o carbunco, a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fostes criado, até que se achou em ti iniquidade. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei, profanando fora do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, e eu pus fim sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornou em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam, todos que te conhecem. Entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirá. Rei de Tiro era o comandante daquelas nações, daquela nação, que estava sendo dominado por Satanás. E aqui, Cristo não dá essas declarações aqui, Deus não dá essas declarações aqui para um homem humano. Embora os homens, humanamente falando, que andam aproveitando de Cristo, da sua palavra e de milagres de mentira, para fazer o que eles estão fazendo, o fim deles é esse aqui, ó. Pode andar nas suas Ferraris, do jeito que você quiser, mas o dia que Deus peneirar, o que for lícito a você, ficará com você. Mas o que não for lícito, meu querido pastor, meu querido apóstolo, meu querido missionário, com tudo que você tem enganado o povo e mentido, meu querido bispo, isso vai ser peneirado aos olhos de toda a humanidade. Você que avançou até as nações, pode se preparar. Porque se tiver algo ilícito, dos quais você possui hoje, não vai sobrar pedra sobre pedra. Cristo vai peneirar tudo. Tenha certeza. Se houver milagres de mentira para faturamento do teu comércio, para a multidão do teu comércio, é isso que vai te acontecer. Porque na multidão do comércio de Satanás, quando ele se ensoberbece, quando ele se exalta, quando ele se engrandece, olhou ele para tudo que ele era, porque Deus o criou para isso, um querubim
que dominava sobre todos os demais anjos na glória. Mas ele sentiu numa posição tão elevada que pensou que podia ser maior do que o Filho de Deus. Não era nem do que Deus, do que o Filho de Deus. Ezequiel está declarando aqui, lá em Isaías, disse que ele queria exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus e parecer com Deus. E aqui Ezequiel está dizendo, você tinha toda essa formosura, ou melhor, Cristo falando através de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Você tinha toda essa formosura, você era esplêndido em glória diante de Deus, mas você se ensoberbeceu e fez de tudo isso um comércio para você. E na multidão do seu comércio, tu enganou a terceira parte dos anjos. A multidão de comércio, que é a multidão de ideias, de conversa. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Então o que é que Deus faz aqui? Ele envia a primeira morte, que é a segunda morte. O primeiro a morrer aqui está o Senhor dizendo, no versículo 18 ele diz, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes o teu santuário, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Veja o fim de Satanás. Cinza sobre a terra. Esse é o fim de Satanás. Essa é a profecia. Essa é a ação de Deus contra Satanás. De onde vem a morte espiritual? Vem da profecia de Deus, da boca de Deus. Para quem? Para Satanás. Então, quem é Satanás? Quem é a mentira? A mentira, ou melhor, quem é a morte espiritual? A morte espiritual, a primeira a acontecer com Satanás e seus demônios, é uma profecia de Deus, uma ação de Deus, uma cobrança de Deus. Não é uma pessoa, não é uma pessoa. Não é um anjo, não é um anjo, querido. Não é um espírito, também não é um espírito. A Bíblia diz em Hebreus que Satanás, no capítulo de número 2, ele diz que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Jesus Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o império da morte. Quem é que tem o império da morte hoje? Esse império da morte representa o quê? Representa isso aqui, ó, as ações de Satanás, a multidão na injustiça do seu comércio, as suas mentiras, as suas vaidades, as suas ilusões, as suas leviandades, tudo aquilo que Satanás promove para atrair o homem a si, para atrair o homem às suas obras. Porque a intenção de Satanás não é atrair o homem para ele, para ser dele. Satanás não quer ninguém para ele, porque ele não vai ter vida para sempre. Ele já é condenado. Aqui está a sentença dele. Qual é a sentença dele? É fogo que vai consumir, está aqui. Então Satanás já foi lavrado a sua sentença. Não existe mais um júri popular ou um júri entre cortes e alçadas para que Satanás tenha algumas chances. Não existe mais isso. Então esse processo está totalmente determinado e assinado pelo juízo, o justo juiz que é Deus. Você está condenado e morto espiritualmente. Satanás, sabendo disso e vendo que Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele, ele entra no Éden para seduzir o homem e com isso ferir a imagem de Deus, sabendo ele que ele vai ser queimado. Queria ele tomar esse império que é a Terra, esse planeta que é a Terra, com todas as suas obras, com os homens. Conseguiu enganar o homem e a princípio tomou. Quando ele chega, quando nós vemos a Bíblia em Mateus 4,
Ou Lucas 4, quando Jesus entra em jejum e o Espírito Santo de Deus leva ele para o deserto para ele ser tentado por Satanás. Satanás diz para Jesus, ao colocar no pináculo do templo, disse: contempla os reis da terra, tudo isso aqui é meu. Eu te darei se prostrados me adorar, porque a mim foi entregue, eu dou a quem quer. Quem entregou a ele tudo isso? O homem lá no Éden, o Adão entregou tudo isso. Por conta disso veio essa morte que nós estamos lendo aqui no capítulo de número 3 de Gênesis. No começo, no princípio da criação, o homem não tinha consciência de morte, o homem não sabia o que era dor, o homem não sabia o que era aflição, o homem não sabia o que era sofrimento. Tanto é que o homem estava no Éden nus, ele e a sua mulher. Não notava que tinha entre eles uma nudez que poderia ser, que hoje é escândalo, hoje é sinal de muitas coisas. A pessoa andando hoje tem tantas coisas que pode implicar nisso, né? Eu não vou nem falar aqui. Mas o que representava aquilo? Aquilo representava santidade. Não tinha consciência de pecado. Não sabia o que era pecado. Satanás sabia o que era pecado. Ele trouxe o pecado. Então ele pega o homem, engana, trazendo o pecado. E esse pecado que gerou essa morte a Satanás, passa o homem. É óbvio que o homem vai morrer, né? Depois de ter participado, recebe a mesma morte, que é a morte espiritual. A primeira e a segunda, ela faz parte. Então, o que aconteceu com o homem? O homem descobre a sua natureza de pecado quando ele toca no que Deus falou para não tocar, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás faz com que o homem segue todas as suas pisadas no pecado, na destruição dele mesmo. Deus, riquíssimo em misericórdia, tinha e teve e tem até hoje um plano com os homens de salvação, de paraíso, de gozo, de alegria, de vida com Ele, de adoração a Ele. Então Deus mantém o seu plano. Observa o que é muito importante, meus amados. 7 selos do Apocalipse. 6 selos, que simboliza 6 milênios, 6 anos de criação. 1 milênio que representa descanso, 1 ano de descanso, que é um dia, que é um sábado. Cuidado com tudo isso, porque tu pode perecer pela multidão do comércio desses que estão aí ensinando que não tem mais nada a ver. Está na mesma caminhada de Satanás. Se você não acordar, será engolido por ele e por esses falsos ensinamentos. Então, o que Cristo faz? Cristo, para ter o homem chance de vida, chance de salvação, ele então não permite que os homens vivam na terra para sempre. Ele traz também a morte física. E aí passa para prevalecer na vida do homem a morte física e a morte espiritual. A primeira é espiritual e a segunda a morte física. Porém, a morte física, ela chega na vida do homem, o homem já morto espiritualmente. O homem já morto espiritualmente. Quando essa morte física chega a ele. Como isso aconteceu? Capítulo 2 de Gênesis, dá uma olhada no versículo de número 6, ou no versículo de número 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus.
Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regrava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então observa que o homem é formado do pó da terra, e entre os seus ossos, que foi a primeira coisa que Deus criou para o homem, estava o Espírito. Ele coloca o Espírito que há em nós, que Paulo chama esse Espírito de homem velho, lá na carta aos Romanos, capítulo 6. O nosso homem velho, Paulo diz isso. Ele coloca esse Espírito dentro de nós, o homem velho. Esse Espírito não tinha pecado. Ele estava entre nós, dentro de nós, dentro dos nossos ossos, dentro das nossas vidas, dentro do corpo do homem, e está até hoje. Só que ele estava sem pecado. Ele não tinha pecado. Então Deus coloca o Espírito ali, que é o nosso homem de dentro, e nesse Espírito ele forma nos ossos nervos, como está em Ezequiel. Você já acompanhou nos vídeos anteriores, nós vamos voltar a falar isso até que nós entendamos. Então, ele cobre os nervos, os ossos com os nervos, cobre os nervos com a carne, cobre a carne com a pele e com todos os órgãos. E o homem ali estava no pó da terra, formado, toda a criação de Deus formada. Porém, não havia nela vida. Por que não havia vida, queridos? Porque Deus não tinha dado ao homem e todas as ervas do campo vida. Até então, a morte espiritual que o Satanás tinha sofrido não se aproximava do homem ainda. Nesse tempo não havia mulher. O homem estava no pó da terra. O que Deus faz? Deus, então, pelo seu Espírito, sopra nas narinas do homem o fôlego da vida, o hálito da vida. O Espírito de vida entra no espírito do homem, e o homem vive e se torna alma vivente. O homem é formado, como diz Paulo, espírito, alma e corpo. O homem se torna espírito, alma e corpo. Espírito, que é o nosso homem de dentro, e o espírito de vida, que é o fôlego da vida, que nos tornou, nos levantou do pó da terra. Esse espírito vem e se torna um homem com toda a atividade, com toda a sabedoria, com todo o entendimento. Então Satanás vem e engana o homem naquele espírito que é o espírito do homem, no homem velho. E o fôlego da vida do homem, e o espírito de vida que Deus deu ao homem, ele continua no espírito. Mas o homem já continua caído no pecado após o pecado de Adão. Então, Deus, vendo isso, traz a morte no corpo. Traz a morte no corpo, para que o homem não peque mais e o homem tenha a oportunidade de ser salvo. Você pode recordar que no passado, como diz a Bíblia, os homens viviam 900, Matusalém, 970 e poucos anos, 2 anos.
Você viu Adão, você viu toda essa gente. É só olhar a genealogia que você vai saber. Então, com o passar do tempo, a transgressão do homem cresceu demais. Deus manda o dilúvio, destrói tudo e passa a dar vida para o homem de 120 anos. O homem continua pecando demais, Deus diminui para 70 anos, que é o nosso período de vida que nós temos agora. Alguém pode passar? Pode, pelo cuidado, pela disciplina que ele possa ter com o seu próprio corpo. Hoje é muito difícil, né, meus queridos? Drogas e tudo que está aí, é muito difícil passar de 70. Chegar já é difícil, imagina passar. Alguns sim, a Bíblia diz, pela sua robustez, pelo seu cuidado. Os mais velhos, com certeza. Eu vou passar, em nome de Jesus. Mas o que acontece com o homem? O que aconteceu com o homem? Por que que isso veio acontecer com o homem? Porque o homem transgrediu como Satanás transgrediu. Satanás traz a primeira morte, que é a morte espiritual. O homem aceita o pecado. Aceitando o pecado, recebeu essa morte. E essa morte passou a todos os homens. Paulo disse que o pecado veio ao homem. O homem pecou e o pecado continuou, passou a todos os homens. A morte veio. Que morte essa? Que veio ao mundo e veio aos homens? A morte espiritual. Com a morte espiritual, Deus traz também a morte física para dar oportunidade ao homem de ser salvo. E a morte física representa o que, meus queridos? Representa sofrimento, representa dor e representa tribulação, infernos, agonia, tristeza e todo tipo de mal, toda sorte de males que você possa imaginar. Uma pessoa pode morrer quantas vezes? Espiritualmente, só uma já morreu. Já morreu, já. Morreu espiritualmente a primeira vez, morreu no Éden a primeira vez através de Adão. Ressuscitando com Cristo ou com arrependimento, o homem foge dessa morte. Essa morte espiritual que o diabo passou aos homens, ela tem oportunidade, o homem tem oportunidade de se livrar dela. O homem não livra da morte física. Por que não? Porque a morte física tem que acontecer, é o desfazer do corpo, é o destruir do corpo. Esse corpo tem que ser destruído de alguma forma. Jesus diz assim para os seus apóstolos: em verdade, verdade, vos digo, lá em João, que há alguns aqui que não vejam, que não vai experimentar a morte, que não vai ver a morte até que veja o reino de Deus vindo com justiça. O que significa isso? O homem não vai morrer? O que Cristo está dizendo ali é que aqueles apóstolos iriam ver o Espírito Santo descer em glória e ser derramado sobre eles. Não que o homem não morreria. Agora, o homem pode não morrer em sofrimento, em agonia, em angústia, em tantas desgraças que estão por aí, viu, queridos? Desgraças ruins, que nós vemos por aí. É câncer, é diabetes, tantas e tantas pragas. O homem poderia não morrer dessas pragas, ainda que elas pudessem atingi-los. Mas ele não morreria, o corpo não desfaria nesse sofrimento. Como não desfaria nesse sofrimento? Passando pelo procedimento de Enoque e de Elias. Mas o corpo, esse nosso corpo, não tem jeito de não ser desfeito. Ele pode ser desfeito na desobediência dos homens, como estou dizendo, na morte, na dor, no sofrimento. Mas poderia ser desfeito no fogo da glória, como foi do Elias e como foi o do Enoque. Por isso, o homem fisicamente não tem jeito de escapar dessa morte do corpo, com essa exceção, se tornar um Elias, como Elias e como Moisés e como o Enoque.
Assim, o corpo será destruído, mas ele não sofre a dor da separação. Que separação? Abram comigo em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes 3 vai nos deixar bem orientado a respeito dessas coisas. No versículo de número 19: porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo, também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornará. Observe o que Paulo disse. Um é a glória da estrela, outro é a glória da lua, e outro é a glória do sol. Um é a carne do homem e a outra é a carne dos animais. Você vai ver isso totalmente detalhado, para que você tenha conhecimento para onde você vai, se você for salvo, e como você vai levantar do pó da terra. Para onde vão os animais? Quem são? Os homens e quem são os animais? De onde vieram eles? Quem recebeu vida primeiro? Você saberá disso. Nós falaremos no nosso próximo vídeo. Amém, meus amados? Vamos orar a Deus nesse momento e vamos pedir a Ele sabedoria. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça e pelas Tuas muitas misericórdias. Nós amamos, Senhor, a Tua palavra, porque amamos ao Senhor. Jesus, dá-nos sabedoria. Jesus, não nos deixe ensinar engano. Quem ensinou engano aos seus anjos foi o diabo, e tu foi obrigado a lançar todos eles aqui para a terra e levá-los para o fogo em breve. De anjos se tornaram demônios, de querubim se tornou Satanás, antiga serpente, se tornou diabo, porque desobedeceu. E nós não queremos ensinar mentira, Senhor, para não nos cair no mesmo erro. Não queremos riquezas ilícitas no Teu reino, para que não venhamos nos ensoberbecer, nos vangloriar, nos contaminar o comércio, porque nós não temos um comércio para levar ao povo e para falar às multidões e para falar a toda a raça humana que esta não é uma palavra de homem, apesar dos homens ter escrito, como diz o teu apóstolo Pedro, mas os homens que o Senhor escolheu e que se santificou para escrever essa bendita e gloriosa palavra. Santo Deus, Pai de misericórdia, nos ajuda e tenha misericórdia da nossa nação. Sara a nossa terra, cuida dos aflitos, dos necessitados, abre os ouvidos, Senhor, dos surdos, abre os olhos dos cegos, Senhor, solte a língua dos mudos, isso em espírito, Pai, para que eles ouvem, para que eles ouçam e para que eles dê ouvido e vejam as Tuas grandezas, as Tuas maravilhas e saiam do engano. Faça isso também com os que estão enfermos, que estão cegos por uma enfermidade, que estão surdos por uma enfermidade, que são mudos por uma enfermidade, Senhor. Tenha misericórdia de cada um. Socorre a nossa nação e socorre o Teu povo. As crianças, os adolescentes, os jovens. Meu Deus,
tantas aflições, tantas dores, tantas doenças. Socorre o teu povo, liberta e transforma, para que seja salvo por ti. Dá sabedoria à nossa nação, dá sabedoria ao teu povo, Pai, à nossa nação, em todas as áreas, para não ser enganado tão facilmente, Pai, pelas religiões, pela política, e venha tanto sofrimento. É por isso e por conta disso que há tanto sofrimento na Terra, para a raça humana e para todo ser humano. Por quê, Senhor? Porque as autoridades negou os teus mandamentos, quebrou as tuas leis, e aqueles que o seguem vai sofrer as consequências, porque eles são responsáveis por isso. Mas o Senhor é Deus, diz na tua palavra que maldito é o homem que confia no homem. O Senhor diz na tua palavra que aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, porque a palha não tem nada em comum. O teu apóstolo diz: não queira ser mestre, porque o mestre recebe maior juízo. Por isso, Pai, como pregador do teu evangelho, eu te peço sabedoria para ensinar o teu povo a tua palavra e ver uma multidão te louvando e te exaltando, pois tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Faça isso, Senhor, por favor. Te peço, atenda a nossa oração e socorre os necessitados. Em nome de Cristo Jesus, o teu Salvador, o nosso Salvador, a quem nós te damos a honra, a glória e o louvor hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.